Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos diferentes aqui, né? Estamos sem o nosso fundo maravilhoso da nossa queridíssima Marginal aqui de São Paulo, mas por força maior nós tivemos que estar nesse ambiente. Em breve nós voltaremos. Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ETF. Exato. Muita gente tem dúvida, nós recebemos algumas perguntas lá já no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente, segue lá. Igual tá na tela aqui, ó, @cfinancie, tá bom? Deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal, já ativa o sininho aí das notificações. Vamos nessa, bora! Galera, vamos começar do início? O que significa ETF? É uma nomenclatura em inglês, né? Uma abreviação, vamos dizer. Exchange Traded, acho que é isso. Exchange Trade Funds. É um negócio meio, que eu costumo dizer assim, aquele economês, né? Aquela língua que todo mundo fala difícil e tal. Vamos trazer para o nosso dia a dia uma coisa mais prática, tá? O que significa isso? Esse ETF, ele faz o que exatamente? Ele é como se fosse assim, ele faz uma média, né? Uma média de retorno do mercado. Só que esse ETF, ele tem algumas vertentes, ele tem algumas possibilidades, tá? Imagina assim uma coisa muito simples, esquecendo um pouquinho o conceito, deixando o conceito um pouquinho de lado, tá? Eu quero carros populares. Você vai pegar carro ali de 1.0 ou 1.6 no máximo, né? Provavelmente manual. Essa média. Leandro, eu quero um grupo de carros esportivos, carros rápidos, né? Caros pra caramba. Você vai pegar uma Ferrari, Porsche, Lamborghini. Então tem algumas possibilidades. O ETF ele faz o quê? Ele reúne grupos, né? Primeiro exemplo prático que existe, vamos dizer assim, do ETF. Ô, Lion, quieto aí na sua, mano? Estamos gravando aqui. O ETF na prática, vamos trazer um exemplo agora que existe, né, mais real, trazendo o conceito de volta. Nós vamos falar de 5 ETFs, tá? 5 grupos de ativos. Primeiro deles, BOVA11, tá? Essa é uma abreviação que aparece assim, desse jeito aí que tá na tela no seu home broker, tá? BOVA11, o numeral. Leandro, o que esse BOVA11 ele faz? Ele replica uma média, vamos dizer assim, do IBOV. Então o que acontece? No IBOV a gente tem lá várias empresas, diversas empresas, tá? É composto aí por mais, se eu não me engano, por mais de 60 ativos, por mais de 60 empresas. O que você faz? Ao invés de você analisar cada empresa, né, fazer uma análise mais fundamentalista ou seguir algum tipo de estratégia, o IBOV, essa Bovespa brasileira, ela vem aí sempre, vamos dizer, a longo prazo, ela vem numa crescente, tá? Então, se você comprar esse BOVA11, ele te adianta vários quesitos, né? Para uma pessoa muito leiga, que não sabe ver empresa, não sabe analisar, você vai lá e compra esse BOVA11. O que já vai ter nesse BOVA11? Vai ter a Petrobras, vai ter Vale, vai ter Itaú, vai ter Banco do Brasil, vai ter Bradesco. Então, assim, todas as empresas, as grandes empresas do nosso IBOV, estão presentes nesse BOVA11. Calma que vai facilitar um pouquinho com esses outros exemplos, tá? Exemplo 2, DIVO11, tá? O que acontece? DIVO11 são as empresas de dividendos, as empresas que mais pagam dividendos dentro da Bolsa de Valores aqui, da B3. Esse ETF ele vai reunir somente as empresas que pagam bem, que é o quê? Aquelas empresas que te devolvem parte desse lucro. Né? Então, pessoas que acreditam, por exemplo, nessa estratégia, né, que são boas empresas, as empresas que pagam dividendos, que distribuem os seus lucros com os acionistas, ao invés de você analisar todas as empresas, o que você faz? Você tem uma opção de comprar o DIVO11, que é as empresas de dividendos, DIVO11. Então, esse ETF ele vai replicar a média dessas empresas maiores pagadoras de dividendo. É como se fosse assim entre aspas, um facilitador para a gente, não é? Ainda sobre o DIVO11, é importante que você saiba que quando a gente fala que você recebe os dividendos, ou né, a distribuição dos lucros, você não recebe na sua conta corrente, tá? Você não vê aquele dinheiro. Por quê? Porque todos aqueles dividendos, né, e a distribuição dos lucros dessas empresas, elas são reinvestidas pelo próprio ETF. Então você não recebe na sua conta corrente. Por que eu falo isso? Porque quando você compra as ações, especificamente as empresas diretamente, aí sim você recebe esses depósitos, né, entre aspas, na sua conta corrente. Você vê aquele dinheiro depositado na sua conta. Terceiro exemplo que nós vamos dizer aqui, que é o que? O Small 11, que são empresas pequenas, tá? As famosas, como a gente chama no mercado
financeiro são chamadas de small caps, tá? Mas esses nomes meio bonito, difíceis e tal, mas são as small caps. Ele vai replicar o quê? Ele vai replicar o índice das empresas, das menores empresas da bolsa que estão atreladas lá na nossa B3. Então, ao invés de vocês comprarem, por exemplo, umas empresas pequenas, né? Ah, vou comprar uma empresa pequena. Puxa vida, eu não conheço, não sei fazer análise. O que você vai fazer? Você pode comprar esse Small 11, né? Que vai ter nessa cesta, vão ter algumas empresas presentes. Então, só que elas são empresas menores, empresas pequenas, né? Então, o que acontece? A gente sempre parte de uma premissa que as pequenas empresas, elas têm dois fatores, né? Elas têm a grande possibilidade de ganho, tá? Quando uma empresa é pequena, você concorda que ela pode crescer muito rápido. Ela pode dar o que a gente fala no mercado, a porrar, ela pode dar um pulo lá para cima, né? Ela pode fazer isso. Muito bom, por sinal. Só que ela tem um segundo ponto, que é o quê? O risco dela é maior. Então são duas coisas que elas sempre andam em paralelo. Risco e retorno. Quanto maior o seu retorno, muito provavelmente maior o seu risco. Então esse ETF de Small Caps, né, que é o Small 11, e tem que tomar um certo cuidado, tem que ser um pouco mais cauteloso ali, dependendo do seu perfil de investidor, para você não aplicar tanto dinheiro lá, porque o risco ele é mais alto, tá, do que os outros demais que eu acabei de citar. Tem um outro também, né, recente, vamos dizer, muito interessante, que é o Hash 11. Esse ativo, né, esse ETF, ele faz o quê? Ele replica as criptomoedas. Ó, então vamos lá, eu até tenho uma colinha aqui, porque tem uns nomes que eu vou ser sincero, eu não conheço, tá? A fundo essa questão desse mercado de criptomoedas. Mas, ó, nesse Hash 11 tem as seguintes moedas hoje, tá? Tem o Bitcoin, tem Ethereum, tem a Litecoin, tem a Filecoin, tem a Chainlink, e tem mais algumas outras, tá? Por que eu estou falando hoje? Porque esse ETF, ele é sempre rebalanceado, tá? Então ele é rebalanceado em março, em junho, setembro e dezembro. Então, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, pode ser que uma dessas moedas que eu acabei de citar não faz mais parte desse Hash 11, tá? Tem uma coisa muito boa, gente, por quê? Ao invés de você entender, né, aplicar seu dinheiro ali naquela moeda específica, você adquirindo esse Hash 11, você já está diversificando o investimento em criptomoedas. Você não fica preso somente na Bitcoin, que hoje acredito que deve ser a mais famosa aí que a gente escuta falar. Bom, vamos lá. E tem mais o quinto aqui, o quinto ETF que a gente vai citar hoje é o IVVB11. Exatamente, desse jeito aí. O que esse ETF faz? Ele replica o índice do S&P 500. Leandro, o que você está falando essas siglas? Esse IVVB11, né, ele vai replicar o que? Um índice, tá, que é uma média de uma bolsa lá nos Estados Unidos, que chama S&P 500. Não se apegue tanto ao nome, tá? Vamos entender aqui a parte conceitual da história, na prática, o que significa. Esse S&P 500, eles são o quê? É um grupo de empresas lá nos Estados Unidos, é um grupo de empresas muito boas, inclusive, que eles fazem parte dessa média. Então, se você comprar o IVVB11, que você consegue comprar aqui no Brasil, é a mesma coisa que você está comprando a média daquelas empresas. E que empresas são essas, Leandro? Eu separei algumas aqui mais famosas, tá? Propositalmente para vocês tomarem maior conhecimento. Dentro desse IVVB11 tem Microsoft, tem Apple, tem Facebook, tem a Pfizer, né? Uma das fabricantes aí da nossa vacina, tem Bank of America, tá? Tem, gente, diversas empresas, tá? Eu separei algumas aqui, senão a gente vai falar o resto do vídeo inteiro, tá? O que acontece? Esse ETF é uma coisa positiva num ponto assim, que você consegue diversificar o seu investimento, você consegue trazer o seu investimento um pouco mais para o dólar, você consegue dolarizar um pouco do seu patrimônio. Vamos voltar um pouquinho para o BOVA11, tá? Que é a nossa bolsa brasileira aqui, o nosso IBOV. O que acontece, gente? Lembra que eu falei que nesse ETF é como se fosse uma cesta? E tem diversas empresas, tá? Cada empresa vamos considerar que é uma fruta, para facilitar um pouco o entendimento. Só que tem algumas empresas que ela tem o tamanho de um melão, né? Uma melancia, e tem empresas que ela tem o tamanho de um limão. O peso dessa empresa, ela tem uma maior representatividade no geral. Ó, então eu separei aqui, eu fiz uma conta rápida, tá? Tô com a minha cola aqui do lado. O que acontece? Se a gente pegar a Vale, somente a Vale aqui no Brasil, ela tem uma representatividade hoje de 11,37% neste ETF, no BOVA11. Então ela representa um valor alto, tá bom? A Vale é como se fosse uma melancia na nossa cesta de frutas, só para você entender.
Temos aqui Itube, né, que é o Itaú, Banco Itaú, com 6,53%, tá? Então repara que a primeira, a Vale vai 11, quase o dobro, né? E a segunda empresa tem 6,53%. E a terceira empresa é a Petrobras, com 5,48%. Então o que eu fiz aqui, ó? Se a gente pegar a Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, a própria B3, a outra Petrobras, vamos dizer assim, e a Ambev, a gente tem um valor em percentual, somente com essas 7 empresas que eu citei, mais do que 40% deste índice. E aí nós temos as outras empresas que podem chegar a uma representatividade de 0,01%, ou seja, ela tem um pedacinho ali, ela é aquele limão bem pequenininho na nossa cesta de frutas, então ela não representa tanto. Tá? Então você comprando o BOVA11 é a mesma coisa de você comprar a média dessas empresas. Se o BOVA11 sobe um pouco, o seu patrimônio ele vai aumentar, ele vai subir junto. Tá? Tem uma coisa muito interessante que eu queria deixar para vocês, que é o quê? Para uma pessoa leiga que não sabe nada, não sabe investir, não sabe por onde começar, o ETF ele pode sim ser um bom parceiro, um bom início. Porque ao invés de você ficar analisando várias empresas, você compra o BOVA11 que você já diversificou automaticamente o seu patrimônio. E aí eu vou encerrar com um ponto negativo, mas que eu vou ser sincero, nós aqui do time C Financeiro, a gente não acredita que seja tão negativo assim. Que é o quê? Referente a impostos, tá? No ETF, quando você faz uma venda, por exemplo, Leandro, eu comprei R$1.000 e aconteceu que esse ETF valorizou, né? Então vamos supor que no longo prazo ele virou R$2.000. Então eu tive um ganho, né, de R$1.000. Quando você for vender esse ETF, você vai deixar na mesa ali, em questão de imposto, 15% do lucro que você teve, você vai pagar de imposto de renda. Nossa, Leandro, é muito, caramba, e agora? Isso é ruim, isso é péssimo. Gente, eu até anotei aqui, ó, o CDB, conhecido aí, muito conhecido pela renda fixa, né? Na menor alíquota dele, você tem que pagar 15% do lucro também. Tá? Então ele começa com 22,5% e a última alíquota mais baixa são os mesmos 15% do ETF. Porém, tem um outro lado da questão, que se a gente comparar a venda de ações, né? Por exemplo, eu comprei o BOVA11, legal. Então vamos dizer que eu comprei Vale, Petrobras e Itaú, né? Entre as outras também, mas vamos focar nessas 3 para facilitar. Se eu tivesse comprado somente as 3 ações na minha carteira, diretamente a Vale, diretamente a Petrobras e diretamente o Itaú, se eu vendesse, tá, no mês seguinte ou no longo prazo, um valor de até R$20.000 por mês, eu não tenho que pagar nada de imposto de renda. Tá? Então assim, quando você opta por comprar diretamente a ação específica, até 20 mil você é isento, você não paga nada, você paga 0%. Então o ETF tem esse ônus comparado com as ações. Porém, todavia, contudo, você sim tem que fazer uma análise, tem que conhecer, e aí você vai ter esse tempo um pouco maior. Então vamos lá, se uma pessoa está naquela fase de acumulação de patrimônio, você concorda comigo que a intenção da pessoa não vai ser vender nada, ela vai ser em comprar, em investir, né, o seu capital. Então essas vendas de ETF que você pagaria, vamos dizer, 15% no imposto de renda, acredito não ser um mau negócio. Porque nesse primeiro momento, quando a pessoa não entende tanto, ela não vai vender, ela vai querer adquirir mais para poder começar a fazer aquela bola de neve que a gente acompanha. Diferente de uma pessoa mais experiente que tem que comprar uma ação, aí aquela ação por algum motivo perdeu o fundamento, mudou a estratégia, opa, então tem que vender e tal. Aí ela fica, aquele compra, aquele vende, aquele compra. No ETF não, né? No ETF você consegue comprar, aumentar o patrimônio. Leandro, comecei a entender, fiz algum curso, treinamento, aprendi, li vários livros, ótimo. Aí você pode sim sair do ETF e comprar diretamente os papéis, né? Aplicar diretamente nas empresas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Comenta aí, Leandro, entendi, pô, ficou claro, legal. Que é importante a gente saber se a gente está conseguindo passar aqui nossa troca de informações do nosso conhecimento, tá? Lembre-se, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo, valeu, até mais, tchau!